Olá, turminha! Melhor turma de história do Colégio Militar de Brasília, tudo bem? Boa tarde para vocês, boa tarde aos pais que possam estar acompanhando nossas aulas de história. Eu sou a Tenente Silvana, professora de vocês de história do 6º ano. Ok? Espero que estejam todos bem, que tenham tido resultados bons no aprendizado, que estejam conseguindo se concentrar, né, nas nossas aulas, que gostem das aulas, que estejam curtindo nossas aulas. A professora prepara tudo com muito carinho, com muito amor. E quero muito que vocês curtam, que vocês aprendam. É para isso que estamos aqui, né? Para aprendermos juntos. Restando dúvidas, procurem a professora no fórum, registre lá, entre lá com sua dúvida. É importante falar o que você não entendeu. Para a nossa aula de hoje, não esqueçam, hoje e sempre, é imprescindível o uso do livro didático. A professora acredita que não dá para ter uma boa aula sem o livro. O conteúdo das aulas aqui estudadas, todas elas, as nossas aulas aí de história, estão presentes nesse livro, tá? E para hoje, o que nós vamos estudar? Olha só. Hoje nós estudaremos, o nosso roteiro de aula vai ser uma revisão, né, geral do capítulo, tudo que estudamos até aqui. Faremos a correção daquele roteiro de estudo que nós pedimos, tá bom? Que estava lá presente no início da semana, espero que você já tenha feito essa correção. Tá? Então, para hoje, basicamente, é uma revisão geral dos pontos centrais do capítulo, com essa correção do nosso roteiro de estudos e uma proposta de atividade aí também de correção dessa atividade da página 27. Bom, e como vocês estão? Conseguiram fazer as tarefas, turma? Olha só, é importante demais que vocês escrevam, que vocês façam as tarefinhas, que vocês registrem no caderninho de vocês, tá bom? Então, é isso. Vamos lá? Eu quero propor o seguinte. Essa correção geral, vamos deixar para o finalzinho da aula. Essa é o nosso roteiro, mas não necessariamente a nossa sequência de aula. Vamos começar com a correção do roteiro de estudos da página 26. De qual livro? Deste livro, tá? Deste livro didático. Vamos lá. Eu não pus o pássaro dessa vez, né? Eu pus um livro aqui, tá vendo? Que legal. Eu sou apaixonada por esses trem. Vamos lá, então. Primeira pergunta é, alguém se propõe a ler? Seria legal, né, Tom? Se a gente conseguisse interagir assim, seria muito bacana. Mas o importante é que estamos aqui, isso é o mais importante. A primeira pergunta é, por que o tempo que marca o relógio é diferente do tempo histórico? Pergunta devagar. Cadê os óculos? Por que o tempo que marca o relógio é diferente do tempo histórico? Por quê? Resposta proposta pela professora. Se você, na sua respostinha, tiver colocado com suas palavras exatamente o que está escrito aí na proposta de resposta da professora, não altere sua resposta. Tá bom? Se faltou alguma questão importante, aí você adiciona a resposta da professora à sua, mas não apague, é a sua resposta. Tá bom? Vamos lá. A proposta é, o tempo do relógio é o tempo do dia a dia, é o tempo do cotidiano, do presente. O tempo histórico é o tempo dos fatos passados, é o tempo dos acontecimentos, dos movimentos da história, que pode ser dividido, esse tempo histórico, de várias formas, entre meses, anos, séculos e milênios. Vocês se recordam que nós apresentamos várias vezes a periodização da história na aula passada? Pois bem,
Os eventos que ocorreram ali dentro daquelas periodizações apresentadas, seja Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, aquele tempo ali recortado daquele modo é o que a gente chama de tempo histórico. Então, tempo histórico é aquele pedaço de tempo que foi batizado de história antiga. É aquele pedação de tempo de 1000 anos chamado de Idade Média. Ou aquele pedaço de tempo de 300 anos chamado de Idade Moderna. Ou o tempo antes da escrita chamado de pré-história. Então veja, o que é o tempo histórico? É essa soma das experiências humanas nessa terra, colocado dentro de um período, seja de meses, anos e até milênios. Ficou claro, turma? O tempo do relógio é o tempo do dia a dia, que é igual para todas as pessoas. 60 minutos corresponde a 1 hora, 60 segundos corresponde a 1 minuto. Então veja só, esse tempo do relógio, ele é igual para todos. O tempo histórico não é igual para todos. A Idade Média Europeia, a Idade Feudal Europeia não ocorreu do mesmo modo e no mesmo período que a Idade Média asiática, tá? O feudalismo europeu não ocorreu no mesmo período que o feudalismo asiático. Até porque o mundo é regido por calendários diferentes. Tá bom, turma? Nosso calendário é o calendário cristão. Então, nosso ano, o Ocidente, ele é regido pelo calendário cristão. Mas existem outros calendários que regem a vida dos povos dessa terra gigantesca. O calendário judaico, por exemplo, é um deles, tá? Então, é só para mostrar que as coisas não são tão uniformes como pensamos ser, tá bom? Questão 2. Vamos lá. Qual a diferença entre um ano, um século e um milênio? Parararão. Que vocês disseram? Deixa eu ver a resposta de vocês. Turma, cadê a resposta de vocês? Vamos lá. Um ano é um período de 12 meses. Um século de 100 anos é muito prática essa resposta. E um milênio de 1000 anos. Essa resposta aqui é aquela para você simplesmente lembrar o que significa uma coisa. Tá bem tranquila mesmo. Olha só, o ensino da história, diz a pergunta 3. Nos países ocidentais, como o Brasil, adota uma cronologia dividida pelas iniciais A.C e D.C. O que significa essas abreviaturas? Resposta: antes de Cristo e DC, depois de Cristo. Muito bem! Você conseguiu a resposta. No próximo questionário eu vou fazer uma vibração para você aumentar o volume e celebrar conosco. Olha só. Então veja. O Ocidente. Lembra do mapa que eu mostrei na aula anterior, na aula 2? O mundo é dividido exatamente assim, ó. Pensa que aqui seja o nosso planeta. O mapa. E o Ocidente, o mundo foi dividido em 2 lados. Um lado é o Ocidente e um lado do planeta é o Oriente. É bem simples, como Norte e Sul. Vejam só, então, a parte ocidental do planeta adotou essa cronologia, e nós já aprendemos a partir da aula 1 que cronologia é uma palavra grega que se origina no nome do deus grego Cronos, que significa o quê? Rei do tempo! Uhul! Muito bem, rei do tempo. Eu tenho certeza que você lembrou, né? Você lembrou.
rei do tempo. E Cronos vivia numa eterna disputa com quem? Clio, muito bem, a musa da história, porque a história e o tempo caminham nessa disputa eterna. Quem que vence quem, né? A história vence o tempo vence a história, ou os dois se completam? É quase que uma literatura, né? Bom, e é isso. Então, essa história, turma, foi dividida e organizada pelos historiadores europeus nessa cronologia linear, e eles estabeleceram que os eventos ocorridos depois do nascimento de Cristo receberiam essa abreviação de D.C. E os eventos ocorridos antes do nascimento de Cristo receberiam essa abreviatura de A.C. Qual é a importância que é para ser dada aqui? Que os eventos ocorridos antes de Cristo obrigatoriamente precisam ter a expressão D.C. Todos os eventos obrigatoriamente, pega com o caderno, precisam ter a abreviatura D.C. D.C. Obrigatoriamente. Senão não ficará compreensível. Professora, na hora da prova, e lembrando que o D será sempre minúsculo e o C maiúsculo. Assim. Vou mostrar para vocês. Aqui é porque a pergunta está toda em caixa alta pelo formato que a professora utilizou. Mas na hora de escrever na prova, observem que o D será sempre minúsculo e o C sempre maiúsculo, tá? D.C. Tá bom? Então, D.C é obrigatório. Vamos lá. Eu não pode, na hora da prova, esquecer, tá, turminha? Se a gente for pedir uma AP, e com certeza isso vai ser cobrado em AP, lembrem sempre de colocar as expressões de modo que o texto fique correto. Professor, e por que é tão importante? Para que você, quem for ler sua prova, entenda que você está falando de um fato ocorrido num período antes de Cristo, tá? E não no período depois de Cristo. Olha como é curioso. A descoberta da escrita, ela se deu por volta do ano 3500 a.C. D.C. Se você não coloca esse fato, vai ficar como se esse evento fosse acontecer no ano 3500, que ainda virá. Daqui 1,5 milênio de anos para frente, tá? Então, é fundamental. Vamos lá. Certo, aí nós pedimos uma pesquisinha para vocês, né? Aí essa pesquisa eu preciso que vocês me respondam lá no chat. O nome da rua que você mora tem algum significado histórico? O Brasil, por que a gente pergunta isso? Porque o Brasil está cheio de ruas, avenidas, que lembram algum fato ou algum personagem que já foi registrado pela história. Então a pergunta é, a rua que você mora tem essa referência histórica? Se não é a rua, mas o lugar que você frequenta tem uma referência histórica? Comece a pensar nisso. Que referência histórica você teve contato? Com qual objeto, com qual obra, com qual construção de referência histórica você teve contato? Ok? Avancemos então. Bom, aí vem a pergunta de número 5. A Praça Castro Alves, em Salvador, na Bahia, é uma das mais antigas e famosas praças do Brasil. Inicialmente, chamou-se Largo do Teatro, mas recebeu entre outros nomes, com o tempo.
Em sua homenagem, o músico baiano Caetano Veloso compôs o frevo, que começa com o verso A Praça Castro Alves e do Povo. E a nossa proposta é pesquise os nomes dados a essa grande praça baiana. Aí a professora trouxe uma imagem, né, belíssima da praia, aí na orla, né, da cidade, maravilhosa. E aí nós trouxemos agora uma proposta de resposta conforme o nosso livro. Agora, claro, eu queria com as suas contribuições lá no nosso chat. Por isso que a professora colocou opção de resposta, porque você também tem suas opções, sua pesquisa pode ter sido um pouco maior e etc. Um nome é que ela ficou conhecida, porque a nossa pergunta diz assim, pesquise os nomes dados a essa grande praça. Houve, claro, outros nomes, mas ela ficou conhecida como Largo do Teatro. A praça era conhecida como Largo do Teatro e esse largo, né, do teatro foi onde se construiu ali o Teatro São João a partir do ano 1806. O príncipe Dom João foi ali recebido com a corte portuguesa no dia 23 de janeiro de 1808 pelos representantes da Câmara Municipal de Salvador. O teatro foi consumido por um incêndio no ano de 1923. No mesmo ano, ergueu-se a estátua de Castro Alves, poeta e defensor da liberdade dos afrodescendentes. Castro Alves ele é importante porque ele foi um poeta que valorizava a liberdade e um dos poemas mais famosos dele é Navio Negreiro. Fantástico a poesia, e nele ele fazia essa denúncia dos maus tratos que os afrodescendentes sofriam durante o período de escravidão. Tá? Então ele recebe essa homenagem aí. Essa praça homenageia o grande, né, poeta Castro Alves, o grande defensor da liberdade dos povos africanos escravizados no Brasil. Pergunta 6. O que é eurocentrismo? Eurocentrismo é um modo de pensar que explica a história e a cultura da humanidade com base no ponto de vista americano? Não, europeu. Então, eurocentrismo, lembrando que também pode ser chamado de europocentrismo, mas o livro didático, nas nossas aulas de história, conforme a orientação do livro didático, usaremos a expressão eurocentrismo. Então, o eurocentrismo é esse modo de pensar que explica a história e a cultura da humanidade a partir do ponto de vista dos europeus. Professora, estou olhando aqui as horas. Traduza isso em palavras mais simples. Quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, eles tiveram contato com os povos aqui já existentes. Só que esses povos aqui existentes, eles tinham suas crenças, seus valores, sua história, seu modo de vida já consolidado há anos. Quando os europeus chegaram aqui nos países vizinhos da América do Sul, precisamente em Lima, no Peru, ali havia um império chamado Império Inca. Tinha um imperador, tinha uma língua única, tinha um idioma determinado, tinha uma religião determinada, tinha um sistema de cobranças de impostos. O mesmo ocorreu com o México e os países da América Central, na Guatemala. O que eu estou dizendo é que esses povos já existiam antes, com suas crenças, seus valores, suas histórias. Só que eles foram subalternizados, ou seja, foram olhados de modo inferiorizados. Foram olhados de modo inferior pelos europeus, porque não julgavam povos superiores por conta da cor da pele e dos valores próprios desses povos, tá?
Então, haviam diferenças entre eles, eram claras as diferenças, haviam distinções claras entre eles, mas essas distinções, essas diferenças não colocavam nenhum dos povos inferiores, apenas eram diferentes. E quando a humanidade olha desse modo, né, a partir do ponto de vista, valorizando o ponto de vista europeu, em detrimento dos povos já existentes, com suas culturas, seus valores, suas crenças, etc., esse olhar que está sendo projetado é chamado de eurocêntrico, porque é um olhar que se dá a partir da cultura daquele povo, tá? É um olhar a partir daquela cultura, não exatamente da cultura e não daquele do povo que está sendo julgado. Tá bom? Então, o eurocentrismo é esse modo de pensar que explica a história e a cultura da humanidade a partir de um único ponto de vista, que é o ponto de vista europeu. Sendo que a humanidade é muito grande, ela é múltipla, ela é multicultural, ela é imensa. Então, existem vários pontos de vista e etc. Tá bom? Avancemos. 7. Qual a relação de Jesus de Nazaré com a periodização da história da humanidade? Quem lembra? Lembra que eu mostrei uma linha do tempo onde aparece bem claro Jesus de Nazaré, o nascimento de Cristo? Bom, o nascimento de Jesus Cristo foi escolhido pela Igreja Católica e posteriormente por historiadores europeus como um marco divisório entre as duas épocas, antes e depois de Cristo. Essa periodização foi aplicada ao mundo inteiro, embora só faça sentido para os países onde o cristianismo é predominante. Vejam comigo, vocês vão estudar isso no 7º ano, religiões, né? As grandes religiões. Mas vejam isso para um país que não é cristão. Então não faz sentido a periodização. Para os países de religião muçulmana, não faz sentido a divisão, porque não há essa relação religiosa com a figura central da periodização, que é Jesus Cristo. Então não faz é difícil essa compreensão, tá bom? É como eu estava falando, o Ocidente adotou essa periodização. Tá bom? Do mesmo modo que existem muitos outros calendários, o nosso é o calendário cristão, existem no planeta outros calendários que regem também os países e os povos mundo afora. Tá? Mas essa periodização, ela faz sentido, ela é mais difícil de ser compreendida para os países que não seguem o cristianismo, e não falo apenas do mundo árabe, tá? Os países de matriz asiática, que tem outras filosofias, por exemplo, meditativas, como o budismo, por exemplo, na Índia, tudo bem que a Índia tem muita gente que professa o islamismo, mas existem ali muitas outras crenças, etc. Avancemos. Então, qual a relação entre cronologia e tempo histórico? Lembrando que cronologia é esse tempo linear marcado pelo calendário, marcado pelo relógio, essa linearidade muito clara. Então, a cronologia é a organização em sequência, como se tudo acontecesse de modo organizadinho e bonito. Né? A cronologia é essa organização em sequência dos fatos históricos em uma linha de tempo. É uma ferramenta para indicar as datas estudadas com o tempo. As datas estudadas com o tempo histórico. Vamos lá. Por que a frase a seguir é falsa? O estudo da história está baseado na análise de documentos, escritos, de modo que os povos que não conheciam a escrita não possuem história. A frase é falsa por duas razões. Primeiro, os documentos históricos podem ser escritos e também visuais, arqueológicos, orais, sonoros, etc. Se recordam? Então, dizer que o estudo da história está baseado na análise de documentos escritos e de modo que os povos que não conhecem a escrita não possuem história é totalmente falsa.
Até porque existem outros modos de registrar as histórias, tá? Na África subsaariana, existe uma tribo onde no passado o modo que eles registravam a história ela era unicamente a oralidade. Haviam os mestres griots, homens eleitos pela comunidade, a comunidade, para registrar as histórias. Como eles faziam? Contavam as histórias. Eles guardavam essas histórias em si. Eles se ocupavam da contação de história, de modo que a história permanecia viva, uma vez que não havia como registrá-la. Então, esses homens eram importantíssimos para aquela comunidade. E comunidade de um povo chamado Mali. E dentro dessa comunidade, os griots eram exatamente esses homens importantíssimos para manter viva a história daquela comunidade. E no Brasil, assim, em outros povos também, a oralidade ainda é muito importante. Então, todos os povos possuem histórias, mesmo aqueles que não desenvolveram a escrita. Logo, a frase em cima está errada. Ela é falsa, ela está equivocada. Continuemos. Por que geografia é importante para o estudo da história? Já falei na aula passada que elas são as ciências irmãs, andam de braços dados. Porque a geografia, ela permite conhecer as características naturais da Terra com todas as suas diversidades. Ela ajuda a localizar os fatos e processos históricos no espaço geográfico, né? No espaço geográfico, onde ocorreram. E isso é importante para compreender melhor. Então, ou seja, quando você estuda o povoamento dos povos americanos aqui, ou o chegamento dos europeus, quando você estuda, um tema que vamos estudar logo a pouco, é o movimento dos homens, as várias teorias de locomoção dos homens no passado. É preciso estudar a história para entender como se deu esse povoamento na Terra. E também a geografia vai ser importante. Nós vamos precisar pegar o mapa e identificar no mapa que esses homens que chegaram às Américas vieram do outro lado do hemisfério. Então, conseguir localizar-se no mapa é importante até para entender isso, tá bom? Então, a geografia é importantíssima porque ela faz isso, ela ajuda você a se localizar e a localizar o fato histórico no mapa de modo preciso e geográfico, ali onde ele se concentrou. Então, essa localização ela é importantíssima, tá bom? Então, essa localização, essa identificação do local onde o fato ocorreu, ela é importante para a compreensão do fato. Então, você precisa identificar o fato, localizar o fato para conseguir compreendê-lo de modo mais claro, tá bom? Então, a geografia ela é importantíssima para a história. Nós vamos utilizar bastante mapas nas nossas aulas e vocês vão ver o tanto que esses mapas nos ajudam a entender os fatos, a entender a história, tá bom? Bom, foi solicitado também de vocês que analisassem esse quadro, né? Essa pintura sobre óleo de Cândido Portinari, esse grande pintor português aí, de 1944. Sempre houve uma preocupação com o registro dos eventos ocorridos na história. E os longos períodos de seca que provocou no passado processos migratórios muito grandes, eles foram registrados. E a pergunta é, qual a visão do pintor sobre a seca? Né? E que justificativas você utilizou para essa pintura? Por que você acha que o pintor utilizou esse nome, esse título, Retirantes? Hein? Por que você acha? Olha só, primeiro porque o pintor via a seca
como um flagelo. Como um flagelo. Por isso essa imagem tão forte, né? De dor e sofrimento. Como um flagelo humano. E retirantes porque vai narrar o processo migratório que ocorreu no Nordeste do Brasil, no início do século XX, por assim dizer, final do século XIX, início do século XX, mais precisamente, em função dos longos períodos de secas ali ocorridos. E Cândido Portinari registra esse momento aí, esse evento, e essa obra dele torna-se mundialmente conhecida. Ok? E é isso aí, terminamos a nossa aula, tá? Dando tchau para vocês e esperando que vocês possam ter aprendido. Restando dúvidas, fale com a professora, nos procure no fórum, será um prazer enorme atendê-los. Um beijo no coração de vocês, fiquem bem, protejam-se e é isso. Tchau!